pelo corpo. Ela cria, o seu corpo cria muitos anticorpos, em vez de combater alguma coisa que entra de estranho, tipo uma bactéria, um vírus, ele começa a combater ele mesmo. Isso pode dar desde a pele, articulações, os principais sintomas, mas também em qualquer órgão. O diagnóstico dele é através de exames e da história clínica. Às vezes, só no conversar com o médico, ele já suspeita e pede os exames, né, necessários para poder fechar um diagnóstico. É difícil, né, fechar um diagnóstico para a pessoa com lúpus, né? Mas ele, casando essas duas, os exames e a história clínica, deixa eu ver. Sim, né? Há 26 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico, era mais difícil. Porque não era tão divulgado como até hoje, né? As informações são poucas, né? Então, às vezes, os médicos não se atêm a certos sintomas e acaba sendo confundido com outras doenças. O lúpus teve seu primeiro diagnóstico em 1826. Até hoje não se sabe qual é a causa dele. É de causa desconhecida, então por isso também fica difícil falar qual é a cura. Na questão de ser hereditário ou não, os médicos não gostam desse termo. Se diz que tem uma predisposição genética para o lúpus. Muito embora muitos associados nossos tenham outro familiar com lúpus. Eu mesmo tenho um caso na família com lúpus, a Eni também teve na família dela. Então a maior parte tem, mas eles dizem que é uma predisposição. Alguns fatores acabam desencadeando atividades, como a irradiação dos raios ultravioleta, o estresse, algumas medicações e essa questão que foi falado da predisposição genética. Ele é mais, pelo menos em mulheres ou homens, em raças, um negro, branco. O que você pode falar sobre isso para a gente? A predominância dele está na raça negra e os asiáticos. Muito embora aqui no Brasil a maior parte são pessoas com a pele branca. Então, quando a gente fala que é uma doença predominante na raça negra, o pessoal acha estranho, só que esquece que estamos num país miscigenado, isso, onde o sangue está correndo sangue de negros. Quanto em homens e mulheres, 90% das pessoas com lúpus são mulheres, 10% apenas homens. Então, isso dificulta muito o diagnóstico em homem também, porque um médico ele já descarta logo de início a possibilidade daquele homem estar com lúpus. Por isso que nós falamos que lúpus em mulher não é raro, mas em homem sim. Em homens é raro, né? Vocês têm uma incidência, um percentual, uma estatística disso, de mais mulheres que homens? Aí, vocês têm um banco de dados que possa confirmar essa incidência ou não? Sim. Hoje, por exemplo, no Hospital das Clínicas aqui de São Paulo, onde mais tem pacientes em tratamento na cidade de São Paulo, 91% das pessoas em tratamento são mulheres, 9% são homens. Na Unifesp, o segundo maior local em atendimento de pessoas de lúpus, aqui em São Paulo, através do Hospital São Paulo, também essa incidência se mantém. E pelos quadros da Sociedade Brasileira de Reumatologia e mesmo a Sociedade Paulista de Reumatologia, esses dados também se mantêm, em torno de 90% mulheres. 90% são mulheres. Interessantes as informações. E quais são os sintomas da doença? Sintomas são os mais variados, né? Vai de dores nas juntas, fadiga, febre, né, constante. Então, esses já são os fatos que levam, né, são os sintomas que levam já o médico a suspeitar que tem algo de errado.
Então isso também varia muito de pessoa para pessoa. Isso não é prevalente, né? Não chega a ser prevalente, né? São os sintomas que mais aparecem, né? Às vezes a pessoa com uma simples mancha não sente dores nenhuma, e numa simples mancha na pele vão examinar e o diagnóstico é lúpus. Isso, o sintoma é o mesmo para homens? É a mesma coisa? Ou varia? Eu digo que é uma doença individual, de pessoa para pessoa, isso independente de ser homem ou mulher. Em homem, normalmente ele tem comprometimentos de órgãos, principalmente os rins. Dificilmente um homem não tem comprometimento renal. E já nas mulheres, já isso não acontece. Pode ter algumas só com comprometimento de pele, articulações, sem ter comprometimento de órgãos. Em várias discussões que nós tivemos no nosso espaço, quando a gente encontra com o pessoal de outras patologias, há uma confusão, né, no diagnóstico de lúpus com anemia falciforme. Né? Vocês mesmos comunicaram que há uma diferença de anemia falciforme para lúpus. A gente pode saber quais são essas diferenças? Há uma linha tênue aí de separação entre uma e outra, entre anemia falciforme e lúpus? Vocês conseguem, o hematologista, né, que é onde vocês tratam, o hematologista? Reumatologista. E ele consegue haver essa diferenciação, porque a gente ouve muitos casos que confundem anemia falciforme com lúpus. Isso é uma realidade? É falta de informação? A gente percebe hoje, estando mais próximo da PROF, a associação que cuida da anemia falciforme, falsos diagnósticos e associados deles, que começaram como o quadro sendo lúpus e na verdade a anemia, e a mesma coisa acontece conosco, porque algumas coisas é comum acontecer nas duas patologias. Então a anemia também no lúpus é muito presente, na forma hemolítica, e às vezes é confundida no caso da anemia falciforme. As dores que é comum nas articulações, tanto na anemia falciforme como no caso do lúpus. E alguns comprometimentos, no caso do lúpus mais, às vezes por uso de algumas medicações, que vem a ter necroses, e já no caso da anemia falciforme, acaba tendo as necroses oriundas da própria patologia. E realmente aí, o que eu havia perguntado para vocês, o internauta, o Leonardo da Vila Paula, ele fez essa pergunta: lúpus é como anemia falciforme? Então eu acho que, Leonardo, o Eduardo pode te explicar o que acontece, né, esse mau diagnóstico das patologias. Aqui o Roberval de Vila Sara de Goiás, ele faz a seguinte pergunta, tanto para o Enil ou para o Eduardo: que cor e a mancha que surge na pele? É um padrão da pessoa com lúpus? Isso é frequente? Não. As manchas na pele, elas são muito individuais. Alguns têm a mancha principal, que é a característica do lúpus, que é a asa de borboleta, por isso do uso, o símbolo do lúpus ser a borboleta, por conta dessa asa que forma no rosto, e aí é meio avermelhada. Mas tem manchas escuras também no rosto. Na pele pode ter manchas desde vermelha como escuras e bolhas. Então alguns pacientes com lúpus apresentam bolhas e viram feridas abertas. Certo. É interessante a gente saber esses detalhes, né? Porque são coisas que a gente pode identificar, mesmo não sabendo da patologia, dá para se identificar em certas pessoas esses sinais, né, da patologia. A mancha no rosto em forma da asa de borboleta, ela é muito presente, né? Então, às vezes, se você olha para a pessoa, você já vê, né, a asa direitinho. Se você reparar de perto, tem a asa direitinho, o formato da asa da borboleta. Interessante, muito interessante. O entender a patologia, né, começar a entender. Seja ele branco ou negro. No negro também você percebe a asa de borboleta, porque perde um pouco a cor
da pele, e aí você visualiza essa borboleta. Em alguns, às vezes, se torna quase como uma ferida. Certo. A Deusuíta, do bairro São Paulo de Curitiba, ela faz a seguinte pergunta: se uma pessoa está amamentando e descobre que tem lúpus, pode continuar a amamentar ou os contágios passa para o bebê, o lúpus passa para o bebê? A questão seja na gravidez ou logo após a gravidez, ela tem que ser sempre muito bem acompanhada pelo reumatologista. A gente brinca, no caso da gravidez, que antes de ela decidir com o esposo de ter filho ou não, primeiro ela tem que conversar com o médico dela. Se o médico autorizar, aí sim ela pode conversar com o marido para ter o filho, porque precisa ter na hora certa. Então tem os cuidados especiais, né? Algumas medicações vão ter que deixar de ser utilizadas para não trazer risco nem ao feto e muito menos à mãe. Então na amamentação é a mesma coisa. Algumas medicações não vão poder ser usadas para ela poder estar amamentando o seu bebê. Então o que a gente indica, ela sempre está conversando com o reumatologista que está cuidando dela. E sempre tem em mente que o lúpus não é contagioso. Às vezes as pessoas confundem o lúpus sendo uma doença contagiosa, e não é. E dentro do sistema de saúde, do nosso sistema de saúde, isso, como é que é o tratamento de lúpus dentro do nosso sistema de saúde, do SUS? Isso tem, você nota, vocês que já estão com diagnóstico há muito tempo, como é que é essa evolução, desde o começo que vocês descobriram, né, que tinham lúpus, houve melhora ou não houve avanço, há pesquisas, o que vocês podem trazer para nós? No tratamento, houve um avanço muito grande, né? Se abriu mais centros, né, ambulatórios para poder específico para o lúpus, né? Aqui em São Paulo, quais são os centros de referência de lúpus? Nós temos na Unifesp, né, que é o Hospital São Paulo, o Hospital das Clínicas, na Santa Casa e o Hospital Heliópolis. Então, assim, há 26 anos atrás, quando eu recebi o diagnóstico, a única referência era o Hospital São Paulo, né? E hoje não, hoje já tem mais centros, né, que tratam do lúpus, e temos mais reumatologistas especializados, né? Porque antigamente, para você ter o reumatologista, né, que tratasse de lúpus, era mais difícil. Esses centros citados são para pessoas adultas, né? Infanto juvenil apenas a Santa Casa, o Hospital São Paulo e o HC, e o do Hospital Infantil Darcy Vargas. O Heliópolis não tem atendimento infantil. Só adulto. Isso na cidade de São Paulo. E no estado de São Paulo, vocês têm alguma referência? E no Brasil, há também essas referências ou é carente? Tem sim. Aqui no estado de São Paulo nós temos a Unicamp, faz o atendimento, a USP de Ribeirão Preto, a USP de Botucatu. Esses seriam os grandes centros do interior. Para criança e adulto. Criança e adulto. Isso no estado de São Paulo. E no Brasil, vocês têm alguma informação? Aí a maior parte são as Santas Casas e os HCs. Dos estados? Dos estados. Há algum estado que seja desprovido disso, de uma referência? Tem. E que tenha que vir para São Paulo, ou outro grande centro de tratamento? Os estados da região norte, principalmente. E como se encontra lá a situação deles? Muitas vezes com diagnósticos que eu não consigo entender, né? Confundindo o diagnóstico de lúpus com hanseníase. Então muitas pessoas acabam sendo iniciadas lá com um tratamento de hanseníase quando eles têm lúpus e acabam agravando o seu quadro de saúde, e quando chegam aqui muito debilitado para se tratar em São Paulo. E qual medicamento que é usado? Há algum medicamento básico? Ou é uma combinação de medicações? Há uma coisa específica uma medicação específica para lúpus? Olha, o tratamento de lúpus, por ser uma doença muito individual para cada paciente, ele também é um tratamento muito individualizado para cada paciente.
Então você tem várias drogas que são usadas. No Brasil ainda não temos uma medicação específica para lúpus. Nos Estados Unidos já está em uso uma medicação específica, ainda não foi liberada o seu uso aqui no Brasil. Aqui no Brasil são muito usados os corticoides para o tratamento de lúpus, como os antimaláricos e os imunossupressores. E aí você tem uma variedade muito grande de medicações que vai variar também de paciente para paciente. Então a gente sempre alerta os pacientes não ficarem trocando informações nas mídias sociais e trocando medicação. Estou tomando uma medicação, não está fazendo muito efeito, mas a sua tá, me passa o seu nome que eu vou começar a usar. Porque isso é um risco muito grande e muitas vezes leva a óbito. E sobre pesquisas de lúpus no Brasil, vocês têm alguma coisa, tem alguém pesquisando no Brasil sobre lúpus ou fora do Brasil? Há um estudo mais detalhado, com novas medicações sobre lúpus ou não? Que vocês têm um conhecimento? Nos últimos anos, as pesquisas se incentivou muito aqui no Brasil e mesmo fora dele, no lúpus, o que não acontecia há uns 15, 20 anos atrás. Eu costumo dizer, com esses diagnósticos de pessoas famosas, isso cada vez mais vai incentivando pesquisas. Porque as pessoas famosas antes não assumiam que tinham lúpus. O próprio Michael Jackson, todo mundo diz, os familiares mesmo dele já comunicaram que ele tinha lúpus e ele nunca assumiu. E quando assumem, isso torna mais interessante a muitos pesquisadores, porque acabam tendo patrocínio para suas pesquisas. E antes não teriam. Então, nos últimos anos, você vê que temos até agora uma medicação específica para lúpus que não tinha anteriormente. Está se falando mais sobre lúpus hoje, né? Do que antigamente. Hoje tem um pouco mais de informação sobre lúpus do que era há uns 5, 6 anos atrás, creio eu. E agora a gente começa a tomar ciência, né? A gente começou a conhecer lúpus a partir do momento que a Superando Lúpus foi ao Espaço Saúde e se tornou um nosso parceiro. A gente desconhecia muita coisa sobre lúpus e muitos mitos sobre lúpus, né? E através da Superando Lúpus nós começamos a entender como é que é a patologia. Eu acho que o diagnóstico também mais preciso, mais rápido, também foi um dos fatores que contribuiu para essa informação. Né? As pessoas estão indo mais atrás, né? E principalmente a família. Tá? A família está mais envolvida, às vezes mais do que o próprio paciente. É claro. O cuidador fica mais preocupado, né? Mas eu creio que as pessoas estão se conscientizando mais, se preocupando mais com a sua saúde, né? Então, com isso, as informações começam a aparecer. Infelizmente, ainda nós precisamos de pessoas da mídia que se revelem com a patologia para que a coisa comece a criar interesse, né? Que a mídia crie esse interesse e que os pesquisadores queiram, né, ir atrás para poder descobrir ser o primeiro a descobrir. Infelizmente ainda nós usamos esses esquemas, né? Tanto que na última vez que você escreveu, vocês participaram em vários programas, porque essa pessoa que falou que estava com lúpus, estava com medo de morrer, que não sabia direito o que era o lúpus, né? De 2007 para cá, nós tivemos várias pessoas famosas assumindo que tinha o diagnóstico de lúpus. Cantores norte-americanos, 2010 com a Lady Gaga assumindo que estava com diagnóstico de lúpus. Isso deu uma repercussão mundialmente, uma procura pela informação muito grande e nos trazendo uma responsabilidade muito maior enquanto uma entidade que está defendendo essa causa, porque você tem que ir atrás cada vez mais de informações verdadeiras. Infelizmente na internet circula muitas informações que não são verdadeiras sobre a patologia. E lembrando sempre, não é porque o outro está passando aquilo que você vai passar. O diagnóstico ele é muito individual para cada pessoa. Então não tem como querer generalizar diagnóstico dentro do lúpus. É padronizar um diagnóstico, né? Isso é muito importante o que o Eduardo está falando. Cada pessoa é um caso, né? E ele tem que ser visto como individualizado e que
essa pessoa, esse médico, esse que está tratando a pessoa com lúpus, tem esse feeling, né? Tem essa sensibilidade de não achar que são os mesmos problemas para todos, né? Que são os mesmos sintomas para todos. Nós falamos que o reumatologista que trata de pessoas com lúpus, né? Mas isso não impede de ser acompanhado também pelo nefrologista, pelo dermatologista, né? Não precisa ser só a reumatologia. Isso vai depender também das complicações que ele possa vir a ter. Isso é muito importante ter comentado. Voltando, né, às manchas, né, o Henrique Miguel da Bela Vista, ele pergunta que tipo de manchas aparecem e como se manifestam. Os internautas acham interessante essa das manchas, né, que aparecem no rosto. Então ele pergunta que tipo de manchas aparecem e como se manifestam. Há uma manifestação dessas manchas? Ela vai evoluindo com o tempo? Ou ela já vem com a exposição aos raios ultravioleta e mesmo às lâmpadas fluorescentes em casa, isso pode causar mais o aparecimento dessas manchas ou não. Então, por isso, da importância do uso do protetor solar de 2 em 2 horas, independente de estar num dia com sol ou nublado, você tem que estar passando e repassando. A questão das manchas, como já foi falado anteriormente, ela varia muito de pessoa a pessoa, com manchas mais claras, manchas mais escuras. A asa de borboleta aparece em 70% das pessoas com lúpus, mas você tem manchas que são avermelhadas, manchas escuras no rosto ou no corpo, ou bolhas pelo corpo. Interessante. Nós costumamos falar que o protetor solar para nós não é comédia, né? Não vai a parte de estética, isso é um medicamento. Ele está no SUS? Ele está na cidade de São Paulo. Tá? Já faz parte da cesta básica de medicações? Mesmo assim ainda falta bastante quando você vai atrás dele. No estado da Bahia, eles copiaram a nossa lei aqui de São Paulo e conseguiram. Em alguns estados também estão fazendo a mesma lei que nós temos aqui no estado de São Paulo, também estão levando a esses estados. Então, por isso que eu falo que a nossa responsabilidade aumenta, porque somos uma entidade que temos que estar atento a essas lutas e encorajar outros estados ou municípios nessa luta também. Isso vai bem para o gestor, né, de saúde. Lúpus, psoríase, o bronzeador não é estético para eles, é necessário, faz parte dos cuidados. Preste atenção, isso é muito importante para você, gestor público. A Isaura, da Vila Alpina de Santo André, ela faz a seguinte pergunta: existe uma idade em que a lúpus aparece mais ou mais, né? Essa idade, há uma idade em que você vai ter certa idade, você vai começar a aparecer o lúpus, ou qualquer idade ela pode aparecer? O período fértil para a mulher é o período da maior incidência. Então, dos seus 15 anos até mais ou menos uns 25, 27 anos é o período de maior incidência em mulheres. Nos homens, normalmente, entre 20 a 35 anos também é a maior incidência. Mas isso não impede que pessoas com mais idade ou menos idade mencionada também venham a ter lúpus. A gente tem muitas crianças com lúpus e tem aparecido algumas senhoras que já passaram o período da menopausa e tudo, e aparece com o diagnóstico de lúpus. Então volta de novo aquela questão que o lúpus ele é muito individual, não tem como você querer generalizar os pacientes. Então não tem uma idade precisa. O período fértil é a maior incidência. A incidência é maior no período fértil. Tem alguns estudos hoje para a questão hormonal, a interferência da questão hormonal nas atividades do lúpus e até na incidência. Mas ainda não tem nada de concreto. Qual hormônio que poderia estar provocando essa maior incidência? E no homem? No homem, a maior incidência de diagnóstico é entre 20 a 35 anos. Né? Mas isso também não impede homens mais novos ou com mais idade ser diagnosticados. O que a gente vê acontecer muito é que os homens passam muitos anos até ser diagnosticado. Eu mesmo passei 19 anos a vir ser diagnosticado. Então, os primeiros sintomas eu tinha 13 anos.
e vim fechar o diagnóstico já com 32 anos. É um longo período, hein? Isso é por uma falta de informação, de uma percepção do médico, né, de um conhecimento maior sobre a patologia, né? E você falou do SUS, né? Aí eu acho uma área muito interessante em estar mencionando, porque eu sempre estive em hospitais privados, pela convênios, principalmente das empresas que trabalhei, e nunca foi fechado o diagnóstico. E foi justamente no SUS que eu fui diagnosticado, fechado o meu diagnóstico, e eu faço meu tratamento até hoje. Então, muitas vezes, as pessoas se sentem inseguras em estar se tratando pelo SUS, quando tem lúpus, mas ainda é o melhor caminho, né? É o melhor caminho, porque são os grandes centros de atendimento. Uma coisa, por exemplo, um centro que atende mais de 600 pessoas, e outro um hospital, às vezes privado, que tem 4, 5 casos. Claro. Então o médico está muito mais habilitado para a incidência e o que fazer em determinadas situações, porque ele tem uma amostragem muito maior do que em outros locais. Eu acho que já responde a pergunta aqui da internauta Marilene Aguiar de Brotas, de São Paulo. Ela faz a seguinte pergunta e você acabou de responder. O sistema de saúde disponibiliza o tratamento? Pelo que você está falando, eu acho que esse cuidado, esse apuramento na percepção e no tratamento, o SUS é que dá, né? Sim, porque dentro do SUS estão os hospitais universitários. Então você está com médicos que estão estudando constantemente. Eles estão pesquisando e sempre estão fazendo uso de novos tratamentos, de novas medicações, e é onde ele tem a maior amostragem para ver a eficácia ou não daquilo. Por mais que muitos relatam, mas eu estou sendo cobaia. Só que é uma cobaia que você está recebendo um tratamento seguro. Agora, você pode estar em outro lugar que você não está sendo cobaia, mas você pode ter certeza do seu tratamento. Tem que ter todo o cuidado, né? E o SUS é o único caminho, pelo jeito, né? E o melhor. A Raquel Santos, de Aparecidinha, São Paulo, eu não sei se vocês já comentaram, mas se já comentaram, a gente pode reforçar essa pergunta que ela faz. Quais os cuidados que tem que ter uma pessoa portadora de lúpus? O cuidado principal é com a alimentação, né? Não se expor a muitas emoções, né? Por causa que a emoção também acaba sendo um fator desencadeante para a atividade do lúpus, né? E a responsabilidade com o seu tratamento, né? Você tendo responsabilidade com o seu tratamento, fica menos exposta às atividades do lúpus. Quando você fala esse cuidado com o tratamento, também envolve a aceitação da patologia, né? É o mais difícil, né? A aceitação é a parte mais difícil dentro do tratamento, né? Mas não é impossível conviver, tá? É difícil, né? Lógico, você nunca sabe quando ele vai entrar em atividade, né? E fica impossível você aceitar de uma hora para outra. Mas a convivência, você vai adquirindo mecanismo, né, para você aprender, né, a conviver com o lúpus. Você quer falar alguma coisa, Eduardo? A questão de você ter um bom relacionamento com o seu médico. É interessante a pessoa ter confiança no médico que está tratando. E isso vai ajudar muito no tratamento. Se você está em dúvida e não consegue sanar suas dúvidas com o seu médico, a gente acaba aconselhando procurar um médico onde ele vai ter esse bom relacionamento. Tratar-se de uma doença crônica, onde ele vai conviver com o resto da vida até a medicina achar uma cura para ela, ele vai precisar ter esse bom relacionamento, e vai desde a confiança, e aí fica muito mais fácil para ele ter a responsabilidade que ele citou, e ele está tendo períodos cada vez maiores sem atividade da doença. Falando sobre o tratamento, tem uma duração para esse tratamento?
Ele tem um começo, tem um meio, tem um fim, e tem cura, lúpus? Lúpus não tem cura, o tratamento varia muito para cada pessoa o tempo. Normalmente a primeira atividade vai um tratamento de 2 a 3 anos. As demais aí vai variar muito de acordo com os comprometimentos que vão tendo. Mas como a Eni já frisou nesse programa, a questão do diagnóstico precoce. Quanto mais precoce é o diagnóstico, mais rápido é o tratamento. Quanto mais a pessoa fizer tudo que for recomendado e ter alguns cuidados, menor é a chance de ela ter outras atividades. Então tem pessoas que vivem 20, 30 anos sem atividade. E tem pessoas que estão há 15 anos e nunca conseguiram sair da atividade do lúpus. Mas aí você vai ver, ela sabe que ela tem comprometimento da pele devido à radiação ultravioleta. Mas ela não deixa de um final de semana de estar na praia exposta, sem um protetor solar e exposta mesmo ao sol para pegar um bronzeado. Isso não faz mais parte da vida dela. Então falta responsabilidade, o que gera várias atividades, e aí o tratamento vai ser muito mais longo. Que quando você aceita, acho eu, a patologia, né? A gente vê várias patologias que passaram por aqui. A partir do momento que você aceita a sua patologia, você procura se informar, procura conhecer, né, as limitações, o que pode, o que não pode, e começa a haver um convívio melhor com ela, né? Eu tenho mais ou menos uns 17 anos e o lúpus não entra em atividade. É pelos seus cuidados, né? Pela sua informação. Você procura principalmente informação. A responsabilidade. E nessa parte vai algumas coisas que alguns acabam fazendo e pagam às vezes um preço muito caro. Nós sabemos, por exemplo, que não podemos com vacinas de vírus vivos, como o da rubéola, o da febre amarela, e tem pessoas que insistem em tomar, mesmo os seus médicos aconselhando que não podem. E já tivemos aqui na cidade de São Paulo o óbito de uma enfermeira com lúpus, que ela não ia para nenhuma área de risco de febre amarela e ela simplesmente quis tomar e pagou com a vida. E não é só essa questão. A questão, por exemplo, de muitos perguntam, mas eu posso fazer tatuagem? Poder até pode, só que é um risco muito grande. O lúpus, ele sempre procura uma brecha para ele poder entrar em atividade. Para que você vai dar essa oportunidade para ele? Então, tatuagem, piercings e outras cirurgias estéticas, você tem que conversar com o seu médico, porque na maior parte dos casos não é recomendado. Então, você reforça, você, Eduardo e Eni, que a informação ainda é o melhor caminho, né? Essa é a preocupação nossa que vivemos, né, com as patologias, que vivemos falando de patologias aqui no Espaço Saúde, é informação, é procurar informação, a boa informação. Você ter conhecimento do que você vai ter que aprender a viver para o resto da vida com ela, é a melhor coisa. Você tem que conhecer quem está do seu lado. E a doença vai estar sempre com você, porque é uma doença crônica, não tem cura, e você vai ter que aprender a conviver. Então, nada melhor do que você ter o conhecimento do que você tem. Vocês, como vivendo com lúpus, vocês passam essa informação para todas as pessoas que vivem com alguma patologia. Quando vocês souberam da patologia, qual foi a reação de vocês em relação a, o que vai acontecer comigo agora? Como eu vou viver? Qual foi a reação sua, Eduardo? Depois eu quero que a Eni também fale. Antes de eu falar da minha reação, uma coisa que eu gostaria de frisar, que muitas pessoas, às vezes por não ter uma condição financeira boa, acham que vai ser pior. Mas nós tivemos exemplo disso pela apresentadora Astrid, que teve agora o diagnóstico e por isso dessa repercussão toda em cima do lúpus. Uma pessoa que tem condições de estar em bons hospitais, com bons médicos, e o desespero. Então, é muito normal você, quando tem o diagnóstico de uma doença crônica, seja o lúpus ou qualquer outra doença, aquele susto, porque você sabe que vai conviver, como a Eni falou, pro resto da vida com ela.
Você não vai poder deixar em qualquer esquina. Então, e mais quando você entra na internet e vê tantos comprometimentos que essa patologia pode trazer, o susto é maior. Então, por isso frisamos várias partes aqui do programa a importância de você saber que é uma doença individual e para cada pessoa os sintomas são diferentes. Para mim não foi diferente. Por mais que eu tinha já uma prima com lúpus, uma coisa é uma pessoa ter, outra é você. Quando é você, você vai atrás da informação. Quando é o outro, pega uma outra informação e pronto. Quando é você, você quer saber tudo. E ao saber tudo, você se assusta, porque ela é muito complexa. Mas aos poucos, eu fui aprendendo a conviver, como a Eni falou, é importante você aprender a conviver. E hoje, eu vivo normalmente e ela que tenta me acompanhar. Então o lúpus é uma doença que tenta ir me acompanhando, e não eu acompanhando a doença. Então o que a gente passa muito para os nossos associados é não viver em função da doença. Saber conviver com ela, né? Exatamente. E você, Eni? Quando eu recebi o diagnóstico, eu nunca tinha nem ouvido falar em lúpus. Né? A minha família foi que foi atrás de saber, procurar informação, e praticamente eu fui cercada, né? Tudo, eu não podia, nada, imagina, coitadinha, isso, aquilo outro. Para mim, no começo, isso foi muito cômodo. Eu adorei fazer o papel de vítima, né? Todo mundo ali me paparicando e tudo mais. Só que depois, quando eu comecei a trabalhar aqui em São Paulo, em sala de aula, fui procurando informações, fui atrás, e dentro do próprio hospital, né? Saber mais sobre lúpus. Aí eu vi que eu não podia ficar naquela redoma. Né? Fui atrás, hoje estou aí à frente da associação, né, que montamos, e é isso mesmo, quanto mais informação você tiver, o susto vai ser menos. E é difícil você conviver, né, como eu falei, que você nunca sabe quando vai entrar em atividade, mas isso, você tem certas limitações, não limitações inteiras. Você pode fazer alguma coisa por você mesmo. É procurar, né? Sempre a informação, procurar como tratar, como detectar, como se precaver da patologia, né? Veio mais uma pergunta de uma internauta aqui, a Inês da Vila Palmares de Santo André. Ela faz a seguinte pergunta: qual é o exame que tem que ser feito para detectar a doença? Vocês já fizeram algum, se não me engano, vocês já mencionaram um exame específico? O exame mais preciso para diagnosticar lúpus é a biópsia, mas como a Eni explicou aqui, são levados alguns critérios clínicos, seja manchas, dores, fadigas e outros, como alguns fatores de exames de sangue e urina. Então, por ser uma doença individualizada, você vai ter vários exames que pode fechar um diagnóstico, mas sempre junto com a análise clínica. Não adianta só análise laboratorial que você não fecha o diagnóstico de lúpus. Então tem outros exames a serem feitos, né? Que acompanha esse, né? Além dos exames, a importância do médico te analisar, te avaliar. Então não é só exames de laboratório que fecha o diagnóstico de lúpus. O exame físico ele é muito importante. Tem uma pergunta aqui de Antônio Carlos de São Paulo, ele faz a seguinte indagação. As medicações de lúpus deixam as pessoas inchadas? Os corticoides, ele incha demais porque ele acaba retendo líquido. Então é meio comum aquelas bochechas enormes e o olho, quem não é oriental, com aquele olho puxado igual de japonês, por conta do uso de altas doses de corticoides que incham demais. Mas com o tempo volta ao normal. Lógico, quando você está com o diagnóstico do lúpus em tratamento inicial, você leva aquele susto, olhar para o espelho e se vê daquele tamanho, seja o rosto ou seu corpo como um todo. Mas aos poucos você vai voltando e volta ao normal, sem nenhum inchaço no seu corpo, que vai diminuindo. Por isso que nós falamos da responsabilidade no tratamento. Muitos consideram, né, com esse inchaço no corpo, eles param de tomar o medicamento. E aí as consequências são piores. São gravíssimas, né?
Aqui a Maria Helena de Curitiba, ela faz a seguinte pergunta: o estresse emocional provoca lúpus? Sim, o fator emocional ele desencadeia as atividades do lúpus, seja os fatores positivos ou negativos, porque normalmente você pensa só fator emocional negativo. Então passei um estresse, fiquei irritado, tive uma perda de emprego ou de um ente querido, ou acabou um relacionamento, mas o excesso também de notícias positivas pode desencadear uma atividade. Então o estresse, aliás, o fator emocional, seja ele positivo ou negativo, ele pode sim desencadear uma atividade de lúpus. A primeira atividade que eu tive de lúpus foi a euforia demais. Euforia demais? A alegria levou a isso? Não é fácil, não. Agora vamos voltar para as políticas públicas, né? O que tem de políticas públicas sobre lúpus? Há leis, decretos, o que vocês, lá, superando lúpus, conseguiu captar, não só aqui na cidade de São Paulo, como no Brasil? Olha, na verdade nós temos muita pouca legislação a nível Brasil para lúpus. Nós não temos uma política pública definida. No estado de São Paulo, para se ter uma ideia, tem a lei 10.215 de 1999, onde uma lei que prevê o tratamento para todas as pessoas com lúpus e a inclusão do protetor solar como medicação para o tratamento de lúpus. Já faz quanto tempo? Isso em 99. Essa lei foi publicada pelo então governador Mário Covas e até hoje não foi regulamentada. Essa lei foi copiada para vários outros estados e o único que está 100% regulamentado é o Rio Grande do Norte. Os demais estados que copiaram, ela está, alguns já aprovada, publicado, mas também alguns em fase de regulamentação. Nós temos algumas leis no Senado que prevê tanto o tratamento como algumas outras questões, mas também algumas são de 2003, 2005 e até hoje estão passando várias vezes em sessões para serem aprovadas. Então nós não temos nada assim em nível nacional para lúpus? Não, a política nacional para pessoas vivendo com lúpus nós não temos nenhuma política. Nós temos a nível do estado de São Paulo, alguns estados como a Bahia, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rio de Janeiro e, se eu não estiver enganado, Mato Grosso do Sul. Esses são os estados que têm alguma política para pessoas com lúpus. Nos outros demais estados são tratados, mas não tem uma política específica. Em relação, voltando ao Brasil sobre lúpus, vocês mencionaram alguns estados que têm algum foco, um direcionamento. E o resto do país, o Norte e Nordeste, que é uma área complicada dentro do Brasil, o que vocês têm de informação dessas regiões? Na região Norte, o que acontece? O tratamento das pessoas normalmente são mandadas para João Pessoa, Universidade Federal de João Pessoa, eles são feitos os tratamentos lá. Alguns casos vêm para São Paulo, outros para Cuiabá e Belo Horizonte. No Nordeste, se concentra muito em Salvador, Recife, João Pessoa. Essas três localidades fica a concentração dos tratamentos para as pessoas desses estados. Alguns casos mais graves também são encaminhados aqui para São Paulo. Mas eu acho que a gente não precisa ir também tão longe. No nosso próprio estado de São Paulo, que a gente tem como o estado maior da nação, nós temos muita dificuldade no nosso interior de São Paulo. Né? Se você for pegar o Sudeste, você tem dificuldade. Rio de Janeiro, as pessoas têm muita dificuldade ao acesso à medicação. Tá? E é um grande estado. O Rio Grande do Sul é um estado amplo. Tem o Hospital das Clínicas, que cuida das pessoas com lúpus, mas eles também têm dificuldade de acesso, garantia de transporte para poder fazer os tratamentos, porque lá não tem isenção, assim como a maior parte dos estados brasileiros, as pessoas não têm isenção dos transportes. São Paulo, por exemplo, tem.
Você tem Paraná e Santa Catarina, que também tem um déficit para atender as pessoas com lúpus. Então, a gente fala muito do Norte e Nordeste, mas a gente vê esses problemas também nos demais. E, como eu falo, São Paulo, voltando aonde nós estamos, nós também temos várias cidades aqui que as pessoas têm dificuldades. E aí precisa muitas vezes vir num carro pequeno, 7 horas de viagem, atrás de um tratamento. Voltando na questão da isenção de transporte, não é que todas as pessoas com lúpus têm direito à isenção. Isso vai depender das sequelas que ele desenvolveu. Bem frisado. Mas o usuário ele precisa conhecer isso, né? Ele precisa tomar ciência do que acontece, né, com a patologia dele e como ele pode se articular dentro de um sistema. E sobre a Superando Lúpus, a entidade de vocês, a ONG, entrando em contato com a Superando Lúpus, que tipo de trabalho vocês oferecem a essas pessoas que entram ou que querem ser afiliados a Superando Lúpus? Primeira coisa é o nosso site, né? O nosso site, ele, depois do site da Lupus Foundation, é o segundo maior site em termos de informação de lúpus no mundo, através do domínio www.superandolupus.org.br. Lá você encontra muita informação de médicos conceituados no tratamento das pessoas com lúpus. Nós temos palestras com médicos para esclarecimento, um grupo de ajuda mútua que tem um encontro mensal, onde a gente pode estar debatendo como conviver com a doença e ter uma qualidade de vida melhor para poder conviver bem e quanto menos puder ter de atividades da patologia. Também temos alguns atendimentos terapêuticos e alguns trabalhos isolados de atendimento para outros estados através da internet. Isso aqui no estado de São Paulo, né, porque nós estamos com a sede aqui na cidade de São Paulo, e em Recife nós temos um núcleo que também tem alguns atendimentos. Você quer falar alguma coisa de trabalhos sociais? Vocês têm alguma coisa com os associados que vocês têm lá no Espaço Saúde? Trabalhamos, né, na parte social com os usuários no atendimento, né? Nós temos uma psicóloga que atende um número X de pessoas com lúpus. Essa psicóloga, ela tem lúpus, né? Então o interessante é que ela tem a patologia e nada melhor do que entender quem está ali à procura de alguma coisa, né? Então esse ano também nós vamos desenvolver o projeto Memória em Música, né, que é um projeto que a gente está batalhando aí para poder implantar lá dentro do espaço, né, não só para as pessoas com lúpus, mas com as outras patologias dentro do espaço. Vocês querem voltar a dar um site, o telefone, a rua onde vocês estão? O site é o www.superandolupus.org.br. Nós estamos no telefone 3101 1110, ramal 23. Estamos localizados na rua Conde de São Joaquim, 179, Bela Vista, São Paulo, capital. Os nossos horários de atendimento é da segunda a sexta, das 9 às 16 horas. Mais alguma coisa, Ini? As últimas palavras das pessoas que convivem com a patologia? A palavra para as pessoas que convivem com a patologia é que é difícil a gente conviver, mas não é impossível. É uma coisa que eu sempre falo, né? Não adianta você querer se esconder, né, e você não vai a lugar nenhum, porque ela está ali junto com você. E como o Eduardo falou, não é deixar ela te levar, e sim você ir à frente levando. Eduardo? E aproveitando o que ele falou durante a entrevista, né, eu acho que quando você tem o diagnóstico de lúpus, você tem duas opções: ser um coitadinho, ser aquela vítima que vai viver eternamente em atividade do lúpus, para ele ter vários privilégios como carinho, mais atenção, ou ele lutar, seguir a sua vida, ter uma qualidade de vida, enfrentando a doença e superando. Eu e a Eni, que estamos aqui, preferimos a segunda opção. Então nós enfrentamos a patologia, superamos
e estamos hoje aqui podendo dar essa entrevista a todos. Então, eu quero agradecer aos dois, a Eni Maria da Silva e o Carlos Eduardo Danilevicius Tenório, pela presença de vocês, né, trazendo essas informações, desmistificando o lúpus, né, e trazendo as verdades para as pessoas que vivem com lúpus e as pessoas que cuidam de pessoas vivendo com lúpus. Isso é muito importante. E saber que uma patologia, qualquer patologia que você tem que se informar, ir atrás de informação, entrar em contato, estar junto aos médicos, junto com as organizações sociais, aquelas pessoas que podem lhe trazer informações, né? Como a Eni falou, ela não tem que te levar, você que a leva, né? Você tem que saber conviver com a sua patologia, né? Você não vai morrer amanhã, né? Você tem que ter condições de saber tocar, de saber como se articular dentro de um sistema de saúde. E o Espaço Saúde em Foco, ele traz isso, essas informações para o público, para o internauta. Eu quero agradecer aos internautas que mandaram as perguntas, sempre preocupados e interessados em conhecer o que é a patologia. E essa é a nossa função aqui, trazer informação, a boa informação. Por isso sempre estamos aqui todas as terças-feiras, das 19 às 20 horas, que é o nosso novo horário, sim, e para poder trazer isso, informação, a boa informação de saúde, e conto com você no próximo programa, que falaremos sobre um assunto também muito problemático e sem informação, muito sem informação aqui no Brasil, que é o envelhecimento. Conto com vocês para o próximo programa e obrigado.